O Evangelho de Mateus por Emanuel. Mateus 13, 3. Eis que o semeador saiu a semear. Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. E, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pantanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir em benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a com os amigos de Nazaré e os doutores de Jerusalém, os fariseus palavrosos e os pescadores simples, os justos e os injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Fonte viva. Ed. Feb. Capítulo 64. Auxiliar. Auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta a leiras adubadas ou datalhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pantanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Livro da Esperança. Ed. Comunhão Espírita Cristã. Capítulo 52. Palavra ao semeador. Semeador da vida, semeia a boa semente. Os corações na terra assemelham-se, muitas vezes, à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto porque exiba espetáculos de secura. Dá-lhe-as o consolo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho, amparando a eira. Não impedirás a lama do charco. Alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás, feliz, a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo, há muita gente também assim. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames, nem condenes. Estende as mãos a serviço do amor e tanto quanto possível, semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Primeiro,
o suor do trabalho e a semente no solo. Depois, a defesa laboriosa e a verdura tenra, pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás, jubilosamente, a alegria da flor e a bênção do pão. Bênçãos de amor. Ed. Cultura Espírita União. Capítulo Palavra ao Semeador. Ante o campo da vida. O semeador saiu a semear. A palavra do Cristo é demasiado clara. O semeador não aguardou requisições. Saiu da própria comodidade ao encontro da terra. Ainda assim, não estabeleceu condições para doar-lhe as sementes que trazia, entregando-as sem cogitar-lhe das possibilidades e recursos. E amparou não somente o solo fértil e as aves famintas, mas também socorreu terrenos outros que espinheiros e pedras desfiguravam. A notícia evangélica não diz que as sementes caídas entre calhaus e sarças fossem destruídas. Explica que foram simplesmente abafadas, o que não lhes invalida a potencialidade para germinação em momento oportuno. Assim igualmente é o amparo espiritual a quantos dele necessitem no mundo. Os corações humanos assemelham-se a glebas de plantio. Muitos estão habilitados à recepção da verdade, à maneira do solo tratorizado pelas experiências da vida, outros, porém, se nos revelam por vales aprazíveis, mas incultos, inçados de escauracho e pedregulho contundente. Todos, no entanto, carecem de auxílio, apoio, entendimento, atenção. O ensinamento do Cristo não mostra qualquer traço de impaciência ou de irritação na imagem do semeador que saiu a semear. Ele auxiliou a terra, prestigiando-a com semente válida, sem se deter para censurar-lhe as deficiências. E naturalmente entregou o próprio trabalho à força do tempo, ou melhor, às leis de Deus que nos governam a vida. Reflitamos na lição e distribuamos, em benefício do próximo, a esperança e a fé, o conhecimento e a compreensão de que já sejamos detentores e instrumentos, sem pretensão e sem exigência, sem desalento e sem pressa, sem anotar os defeitos alheios e sem reclamar resultados imediatos. Imaginemos o tempo que todos gastamos para colher os escassos raios da verdade que atualmente nos clareiam a estrada, na direção do progresso, para a aquisição de mais luz. E aprendamos que não apenas nós, mas igualmente os outros, todos os outros filhos da terra, se encontram abençoados e sustentados pelo amor onipresente de Deus. Chico Xavier pede licença. Ed. Gen. Capítulo 4. Semeia, semeia. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam, absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs. Criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muita vez te buscam, fronteiriços. Descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor imanifesta suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem, chorando, para que lhes não vejas os detritos de angústia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras, trazes contigo o dom de esparzir o consolo, podes pronunciar a palavra da bênção, consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria, guardas o braço forte que levanta os caídos, teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste, nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-as, a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te, confiante, trabalha, enquanto é tempo, e semeia, semeia. Reformador, janeiro 1964, p9. O semeador saiu. Plantar o bem e estendê-lo sempre.
Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara ninho às sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que se lhe consubstanciam nas plantas nascentes. E, em seguida, os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade, preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras, observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação, até que surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é a de todos os cultivadores da seara do bem. Designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual, quase sempre, são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre, frequentemente, se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento às ideias novas. No entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhe surgirá no futuro, em plenitude de beleza e de luz. Assevera-nos Jesus, o Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Paz. Ed. Cultura Espírita União. Capítulo 6.